correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha a mentalidade dele mudando. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno, eu não mereço. Olha só o entendimento. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, se eu não sou mais digno, então eu não mereço. Ele está dizendo: eu não mereço. Eu não mereço. Mentalidade de receber, acha que sempre merece receber. Eu não mereço mais, eu não quero mais. Me trata só como um dos teus empregados, ou seja, eu vou te servir. Não precisa mais me chamar de filho, porque eu não mereço nada. Me trata como um dos teus empregados. Eu quero te servir, trabalhar para ti a partir de hoje. A mentalidade dele está começando a mudar. E aí o que acontece? Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha só o que aconteceu. Quando ele abandonou a mentalidade de merecimento, de somente receber, ele recebeu muito mais do que ele pediu. O que ele disse? Me trata, eu não quero mais ter chamado teu filho, pai, eu não mereço, eu fui irresponsável, trata-me apenas como um dos teus empregados, eu quero só o salário de empregado. Mas o pai deu muito mais, porque é isso que acontece com quem não anda com essa mentalidade. Ele vai receber muito mais. É por isso que quem é generoso aumenta o que tem, porque é uma lei espiritual. Deus abençoa aquele que tem coração generoso. É Deus que faz crescer, é Deus que faz multiplicar. Então, igreja Batista da Promessa, todos que estão aqui, mudemos. Se alguém aqui com essa mentalidade mesquinha, se você costuma se relacionar apenas esperando das pessoas, mude os teus relacionamentos. Se relacione com as pessoas e se torne uma ajuda, um alívio para elas. Se torne agradável, suprindo as necessidades em todas as áreas, se precisar. Quem está entendendo a palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Continuando, versículo 24, o 23 em diante. Tragam então, o pai disse, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer aqui uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Continuando, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quem foi, entre aspas, que morreu? Quem foi que se perdeu? O filho que ficou com o pai
ou o filho que saiu? O filho que saiu. Porque ele se perdeu e porque ele morreu, entre aspas, como foi o que seu pai falou. Por quê? Porque a mentalidade dele era esta, de apenas receber o que tinha, não tinha estrutura, desperdiçou tudo, se perdeu e morreu para o pai dele. O pai dele não sabia onde ele estava. Para ele estava morto, estava longe, estava separado. Então, Igreja Batista da Promessa, todos que estão aqui nessa noite, aqueles que têm essa mentalidade de apenas receber, eles se perdem. Eles vão se perder em algum momento. A vida deles vai entrar em um turbilhão de angústia, de agonia, e sempre, sempre de escassez. Sempre, sempre de escassez. Tem muitos que têm até alguma coisa, mas sempre acha que está precisando. Sempre acha que está precisando. Não sejamos assim. Deus quer mudar a nossa realidade. O nosso Deus, Ele apenas não dá. Ele não somente dá e dá. Não, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos dá disciplina, Ele nos traz sabedoria. Para quê? Para que sejamos filhos sábios. Ele é rico, Ele é infinitamente rico, tem tudo, mas Deus só dá com condições. Deus não dá de qualquer forma, Ele só dá com os si. Se você fizer isso, você terá. Se você fizer isso, você terá. Se você fizer dessa forma, então eu te darei. Deus é um Pai responsável. Ele é muito responsável. Outro texto que eu quero ler aqui para você é Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Nós lemos muito esse texto aqui quando falamos de obediência. E aqui, veja se esta pessoa descrita, ou esse povo descrito aqui, é alguém que vive apenas para receber, ou alguém que vive para dar, alguém abastecido, alguém que tem abundância. Olha só, é isso que Deus espera que sejamos, e é essa a vida que Deus tem para nós. Essa vida aqui, Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Aqui já começa a abundância. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha o que eu estou dizendo. Deus não dá de qualquer forma, sempre tem um se. Todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês obedecerem. Aí começa: vocês serão abençoados na cidade, e serão abençoados no campo. Os filhos do ventre de vocês serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha o padrão de Deus para os seus filhos: abundância, querido, fartura, meu irmão, fartura. Aquele que obedece a Deus, aquele que tem essa mentalidade que nós estamos pregando, de dar, de ser generoso, é alguém que Deus vai equilibrar de tal forma que ele sempre vai poder ajudar alguém, porque vai estar abastecido. E aí, continuando, versículo 7: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Olha só, o Senhor abençoará tudo que as suas mãos fizerem. Tudo. Aqui não é isso ou aquilo, é tudo que nós fizermos.
Quem é essa pessoa? É alguém mesquinho? É alguém que só tem contado? Ou é alguém generoso? Alguém que tem abundância? Aqui é alguém que é generoso, é alguém que tem em abundância. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. O versículo 8: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Quem quer ser próspero aqui? Diga aleluias. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Só prospera quem é generoso, quem tem mentalidade de dar, de ajudar. Não, pastor, eu conheço alguém ali que é mesquinho, que é isso e aquilo, que tem isso e aquilo, não sei o quê. Tudo bem, ele pode ter uma ou outra coisa, mas ele não é próspero. Ele não é próspero. Prosperidade fala de uma prosperidade completa, de um crescimento completo em todas as áreas de sua vida. O Senhor, versículo 11: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E olha a continuação: vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomará. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Eu sei que muitos de nós já passamos perto do que o filho pródigo passou, talvez, ou que já precisou, ou que já desceu muito, ou que já chegou ao fundo do poço. Mas que você, em nome de Jesus, saia dessa realidade. E é isso que Deus espera. O que Deus espera? Que você tenha para emprestar, e que nunca peça emprestado. O padrão de Deus é outro, querido. E ali e aqui tem outra expressão, a continuação aí, ó. Versículo 13: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Ou seja, aquele que governa, aquele que lidera, aquele que dá a direção, não aqueles que apenas está recebendo. A cauda acompanha, não apenas aquele que está recebendo apenas, mas aquele que decide, aquele que lidera, aquele que diz vamos, aquele que diz eu te ajudo, aquele que diz vem para cá, pode andar comigo que você vai se dar bem. A cabeça das nações, não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. O padrão de Deus parece surreal, parece inatingível, mas é isso que Ele espera, é isso que Ele quer. Sempre ter para emprestar, nunca para tomar emprestado, ser o cabeça e não a cauda, de fato, e sempre estar por cima, nunca por baixo. Quem é que vai viver isso? Quem tem a mentalidade de dar, quem não é mesquinho e apenas está precisando, apenas pede, me dá.
Quem apenas pede, me dá, me dá, me dá, é mendigo. Quantas pessoas nós não vemos nas ruas, e às vezes quando saímos nas capitais principalmente, e tem alguém que está ali sempre pedindo nos semáforos, sempre pedindo isso, sempre pedindo aquilo. Nunca saem daquela situação, por causa da mentalidade. Vai dar um trabalho para elas, para ver se elas querem. Não querem, porque a mentalidade não mudou. Mas por mais que elas ganhem 10, 20 mil reais num dia pedindo, sempre serão mendigas. Sempre serão. Então, querido, nessa noite reflita. O Senhor, Ele tem muito para dar, Ele tem muito para derramar sobre nós. Porém, nós só receberemos quando a nossa mentalidade mudar. E quando a nossa mentalidade mudar, a nossa qualidade de vida vai ser outra. Eu vou terminar como eu falei agora há pouco. Pais, olhem para as necessidades dos filhos e ajudem. Filhos, olhem para as necessidades dos pais e ajudem. Maridos, olhem para as necessidades das esposas e ajudem. Esposas, olhem para a necessidade dos maridos e ajudem. Patrões, olhem para a necessidade dos seus funcionários e ajude. Funcionários, olhem para os seus patrões, o que precisam, e ajudem. Amigos, ajudem uns aos outros. Pastores, ajudem as ovelhas. Ovelhas, ajudem os seus pastores. Olha que perfeição de vida. É uns aos outros. É igual o casamento, a gente prega nos casamentos e diz para o casal de noivos: se você está pensando em casar para ser feliz, você está enganado. Não deve casar, você não deve casar para ser feliz. Como assim, pastor? Você deve casar para fazer o seu cônjuge feliz. Porque quando cada um se esforça para fazer o outro feliz, dá certo. Mas enquanto você tiver a mentalidade de apenas receber, não vai dar certo. Isso é um princípio para a nossa vida. Pega na mão do teu irmão e diga assim: o Senhor tem muito para dar para você, mas você só terá quando tua mentalidade mudar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu quero encerrar só lendo aqui um texto, 2 Coríntios, só mais esse texto, eu ia deixando de ler. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 11. 2 Coríntios 9, do versículo 8 ao 11. O texto diz: e Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, olha só, todas, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. É o padrão de Deus. Vou repetir: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha o padrão de Deus. Se eu tenho tudo que é necessário, não é só para mim, é para que eu transborde em toda boa obra, ajudando. E para terminar, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente. Não é só o que a gente vai comer,
mas é o que a gente vai plantar. Deus vai multiplicar a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. De todas as formas. Só a palavra enriquecido já bastava, né? Mas não, Deus ele vai mais profundo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, de todos os lados, em todo o tempo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Para que você quer dinheiro? Para que você quer crescer financeiramente? Deus diz aqui, para que vocês sejam generosos. Quando? Em qualquer ocasião, sempre que precisar. Generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quem quer enriquecer de todas as formas? Para que você vai enriquecer? Para ser generoso em qualquer ocasião. Assim não haverá necessidade, assim não haverá escassez. Com a generosidade de cada um, é um ao outro, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. O nosso Deus é poderoso. A parte prática dessa mensagem é a reflexão. Quando sair daqui, querido, faça o seguinte: mude o foco do teu olhar. Olhe para as pessoas, identificando as necessidades. Você não vai fazer o que você não pode. Você não vai sair emprestando sem ter. Não é disso que eu falo. Você não vai fazer o que você não pode fazer. Mas eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa por alguém. Então, a parte prática dessa mensagem é: saiu do culto, em nome de Jesus, olhe para as pessoas, começando para os da tua casa. Perceba, identifique, encontre as necessidades e ajude. É uma conversa, é um conselho, é algum dinheiro, se você tem, é algum dinheiro, é tempo, é algum bem, é alguma roupa, é oração. Identifique as necessidades, querido, vai ser revolucionário na tua vida, quando você começar a viver, se você não vive, quando você começar a viver dessa forma, a sua vida vai mudar para sempre, em nome de Jesus. Quem crê aí? Amém? Nós vamos orar nessa hora. Coloque uma de suas mãos no seu coração, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tua graça nunca falha. Obrigado, Deus. Todos os dias. Declare essa canção e já já a gente ora. Declare essa canção em nome de Jesus. Oh, Deus. Desde quando me levanto